Olá pessoal, estamos dando início aqui em mais um podcast do CRC Espírito Santo e hoje um tema extremamente relevante, é o tema do momento, falando sobre inteligência artificial no mercado da contabilidade, né? Um tema intrigante que a gente precisa realmente desmistificar, criar alguns conceitos ali sobre esse assunto. E para o nosso bate-papo aqui de hoje, nós estamos recebendo aqui o William Reinaldo, que ele é sócio-diretor lá da Brasil Russell Bedford, é advogado, é também graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Direito Eleitoral, Direito Tributário, Licitações e Compras e também possui MBA em Marketing com ênfase em Inteligência Artificial. E para me ajudar nesse bate-papo aqui, estou também com o Breno. O Breno ele é também conselheiro aqui do Conselho Regional de Contabilidade, vai me ajudar nesse bate-papo aqui, entendendo do William um pouco mais sobre inteligência artificial. William, muito bem-vindo ao nosso Pode Contar, né, que é o podcast do CRC, para falar desse tema tão intrigante da inteligência artificial. É isso mesmo? É um tema que está em muito debate, é um tema intrigante. Como é que está esse cenário aí para a gente começar a nossa conversa? É um tema que eu não diria que é novo, tá? Mas até vou começar te agradecendo, presidente, parabenizando ao CRC, Breno, pela atitude de vocês em ter um podcast, fora todos os eventos presenciais e online que vocês têm. O conhecimento é importantíssimo, né? Em especial para a nossa profissão, né? Para a contabilidade, para a auditoria, né? E tantas outras. E a inteligência artificial, ela está dentro da tecnologia, né? E todo o mundo passou pela pandemia. E acredito que vocês têm clientes que tinham um atendimento que era muito presencial, né? Porque a gente tinha um problema, sem dúvidas. Reuniões que atravessava a cidade, horas de trânsito, viajava, né? E aí tinha que chegar no cliente lá para fazer a reunião de 20 minutos e acabava a reunião. Voltava para casa, 2, 3 horas de trânsito. Então a gente perdia muito, né, em termos de dinâmica. E com o advento da pandemia, começou a se olhar para a tecnologia, começou a se investir em tecnologia com uma força muito maior do que antes. Porque era extremamente necessário que tu tivesse teus documentos em nuvem, era extremamente necessário que tu tivesse videoconferência, né? Tu pedia para o teu cliente, independente do porte do cliente, vamos fazer uma vídeo, ficava 15 minutos aguardando o TI, organizando a câmera para participar de uma reunião. Agora não, todo mundo, seja do celular, tu tem uma webcam, tu já utiliza, já está muito, modernizou, né? E com isso, a gente começou a ver, eficiência, né? A gente começou a ver que o tempo da gente poderia ser melhor aproveitado utilizando da tecnologia. É verdade. William, você destacou um ponto aí que realmente eu senti essas dores quando do início da pandemia. Eu tenho um escritório de contabilidade, escritório tradicional, né, daquele atendimento ao cliente, resolução das burocracias do governo. E quando veio a pandemia, com a quantidade de funcionários e a necessidade de atender o cliente, foi uma grande preocupação. O empresário do escritório de contabilidade, né, Breno, que precisava de se reinventar em um determinado momento, passou por essa dificuldade. E hoje a gente também vê um outro cenário, porque é uma realidade o atendimento e o trabalho na modalidade home office, né? Porque a inteligência artificial, vamos dizer assim, a tecnologia com a inteligência artificial facilita e muito alguns dos trabalhos que são desenvolvidos na rotina do escritório e também na localidade. Você, em qualquer lugar do mundo, consegue dar a mesma agilidade naquela atividade que hoje a gente enfrenta, né, no dia a dia. E ganha qualidade de vida, né? E exatamente, é nesse ponto que eu queria entender. Como é que você visualiza para os escritórios de contabilidade, para aquele contador tradicional, o advento dessa inteligência artificial no seu dia a dia? Como é que você visualiza esse cenário assim, para a rotina de cumprimento de obrigações acessórias e também na elaboração do trabalho do dia a dia para um escritório? Primeiro eu quis deixar claro, então, que a inteligência artificial nada mais é do que tecnologia, só que num nível mais avançado.
que nos torna mais eficiente e nos dá mais qualidade, seja para nós, como prestador de serviço, que a gente tem que ter qualidade de vida para passar um bom atendimento para o nosso cliente. Para a rotina de trabalho, o preconceito que nós tínhamos antes, mais avesso à tecnologia, passou. Então, a gente está investindo um pouco mais para ter um retorno da tecnologia. Porém, as atividades que são mais repetitivas, como tu falou agora, as entregas, ela começa, sim, a ser ameaçada de forma positiva, porque vai tornar a eficiência também na rotina da sua execução. É claro que, em se falar de softwares, né, que ajudam hoje as entregas dos trabalhos, vamos falar, e tem OMIE, dentre tantos outros, a inteligência artificial ela vai um pouco mais além do que isso, né? Que aí a gente vai falar, CRC a gente vai ter mais tempo ainda para poder aprofundar do que é a inteligência artificial. Sim. Né? Que daí tem o Machine Learning, que daí é a inteligência que, no caso, ela aprende com o usuário, né? Que tem a parte generativa da inteligência artificial, que aí isso vai fazer com que praticamente a gente deixe um carro em movimento e vai seguir em movimento, e conforme você vai pensando, aquele software que simplesmente fazia atividades repetitivas começa a entender o que você precisa, o que o usuário precisa, e a te entregar além, né, e com mais eficiência. Então, assim... E também trazendo a segurança de mitigar os erros, né? Porque hoje em dia, querendo ou não, na geração de obrigações acessórias ou até mesmo na atividade, quando você começa a mecanizar aquela rotina, você está diminuindo a chance de errar. E a gente sabe que quando um contador, um advogado, qualquer pessoa erre, o custo ele pode ser bastante elevado, né? Então, eu acho que pensar por esse cenário está correto, eu acho que é isso. Você acha que merece aprofundar esse tipo de aplicação para as nossas atividades do dia a dia? E é extremamente para isso que hoje é o que nós temos no mercado, que é para nos ajudar na velocidade das entregas, porém nos facilita na parte de revisão, né? Então eu deixo um pouco de lado o trabalho operacional e eu consigo focar na revisão daquele trabalho executado, né? Que antes talvez precisaria de X horas de trabalho, vamos falar de 8 horas, com alguns cliques e aí 15 minutos eu consigo investir em qualidade na parte de revisão para mitigar esse tipo de situação. Hoje, o mercado está assim, hoje. Sim. Porém, a inteligência artificial ela tem algumas características onde ela acaba evoluindo. Então, isso vai começar com que já tem testes, né? Inclusive, a gente vai abordar um assunto que envolve auditoria, né? As Big Four acabam utilizando, a nível nacional, eu desconheço, mas a nível internacional, já grandes parcerias com inteligência artificial, que boa parte do trabalho está sendo executado, né, puramente por tecnologia. Pois é. E os softwares eles vão se aperfeiçoando também, né? Porque cada dia que passa essa tecnologia vai sendo aperfeiçoada. E na nossa rotina, os softwares precisam de analisar novas ferramentas para facilitar essa vida. E sempre meio. Talvez né? o grande ganho seja o compliance, né? A gente consegue ter um compliance, um escritório de contabilidade, ele consegue ter um compliance de todas essas rotinas de obrigação que antes a gente não tem. Sim, e outra coisa, quando eu tenho uma atividade que é realizada em 8 horas e eu consigo economizar isso para 15 minutos, no exemplo que você citou, eu também tenho uma outra vantagem, porque agora me sobra tempo para fazer o que muitas das vezes não se tem tempo de realizar, que são as outras tarefas que aí não tem jeito de colocar inteligência artificial. Eu acho que direcionar essa atividade para esforço de tempo naquilo que é importante para a sua atividade é um ponto também que merece ser observado de forma bem concisa. Boa parte dos estudos e das consequências para a contabilidade e para a auditoria é que a gente vai sair, em especial a contabilidade, de apagar incêndios para ir para o preventivo, né? Para a gente começar a ter tempo para trabalhar junto com o seu cliente, escutar, ter mais tempo para o seu cliente, né? Afinal, o teu trabalho vai ficar mais efetivo. Sim. E tu acaba, então, saindo, né, das redes, né, pensando aí numa luta, enfim, saindo das redes para poder, de fato, contribuir com o seu cliente. Né? Então, que hoje, muitas vezes, a gente está ali só
registrando e não tem tempo, porque é muito operacional, né? E não tem tempo para outras atividades. Por isso, uma das grandes consequências em qualidade das entregas é isso. Porque hoje os softwares eles fazem muito o meio, né? O fim é muito difícil, salvo atividades bem repetitivas. Perícia, eu acredito que tem um nível de ameaça um pouco alto, devido à tecnologia da inteligência artificial que está por vir. No mercado hoje desconheço algo que faça 100%. Porém, essa parte consultiva, que é essencial, porque nada melhor do que um empresário que esteja muito alinhado com a contabilidade. A gente sempre fala, né? Nunca sei quem é o braço direito ou esquerdo, né? Se é o advogado ou o contador. Mas fato, contador dói muito no bolso, né? Com qualquer tipo de falha. E se ele tem tempo para trabalhar de forma consultiva com o seu cliente, o analista do seu escritório, o gerente do seu escritório, sair do operacional, ficar contabilizando detalhe por detalhe, ficar fazendo revisão que demora para fazer. Sim. Tem um software que faz isso, sobra tempo para quê? Para tratar com o cliente outras soluções. Exato. Agora, você acha, William, que a inteligência artificial ela pode substituir o contador no futuro ou então vai ser apenas uma ferramenta para que esse trabalho consiga ser realizado? Porque é uma preocupação. Ou você acha que ela vai ser só um meio, né? Porque a atividade fim ali de atendimento, né, de dar um outro enfoque para minha atividade é o que você acabou de deixar claro. Mas isso, ao seu entender, afeta a profissão? Eu acredito que não, desde que o profissional se atualize. Por quê? Vai ter estruturas que têm condições de se aperfeiçoar com a tecnologia. Em termos de entrega, vai ser incomparável com quem faz de forma mais braçal. Então, assim, isso serve para qualquer profissão, tá? Se nós conseguirmos nos atualizarmos e acompanharmos essa evolução, jamais seremos substituídos. Porém, se a gente parar, não vir aqui no CRC, escutar os eventos, não escutar o podcast, não acompanhar que isso está acontecendo... Exato. Porque, lembrando, eu trouxe o exemplo da pandemia, a gente não conseguia fazer uma vídeo com o cliente. Hoje em dia, é impensável saber que tu não tem uma câmera para fazer uma vídeo no teu escritório. Entendeu? Então, assim, as coisas evoluíram muito e a gente tem que seguir evoluindo. É caro em algum certo ponto, né? A inteligência artificial que vai entregar 90% do trabalho, que vai te tornar extremamente eficiente, é muito caro isso. Então, por isso que eu acredito que não vai ser tão simples, mas a gente vem evoluindo com a tecnologia e isso torna eficiente, torna o custo mais baixo. Sim. Então, pode chegar para todos, mas o maior problema é não se atualizar. Com pequenas ferramentas, e vou trazer exemplos, como aqui o próprio ChatGPT, né? A gente fala aí de revisão de contratos, coisa que abre um PDF, né? Ou pré-pandemia, pega um arquivo impresso. Né? Isso é outra coisa que reduziu muito. Pegava um contrato, revisava o contrato. Hoje tu abre um PDF, revisa página por página, né? Dá uns Ctrl+L ali tradicional para procurar algumas questões chave. Com o ChatGPT, eu estou falando de $20 por mês. Tu consegue ter isso aí em segundos. Tu bota 10 contratos anexos e tu fala, eu quero saber aqui a taxa de juros, X situação, dá um enter e vai te entregar. Não é caro, é só uma questão da gente se atualizar e utilizar nas nossas atividades de e-mail, que isso já tá acessível. Né? Então, assim, ChatGPT, fica a dica, prestem atenção, tem outros similares ao ChatGPT já, mas o 4.0, que é o pago, tem um que é gratuito, que também serve para tirar dúvidas, porém, vou trazer um exemplo pago, um exemplo que a gente fez num teste para imposto de renda, para ver o quanto que ia atingir na distribuição de lucros, né, nos provabores. Com o ChatGPT não pago, teve muitos erros e muitas revisões. Uhum. Com o pago, tu já teve erros também, porque a inteligência... Ou seja, não dá para contar 100%. Precisa do profissional, mas é isso que eu estou falando que tem hoje, né? Pode acontecer que amanhã tenha menos erros ainda. Mas eu estou te falando de $20 tu parametrizar uma planilha de Excel, que para tu fazer isso, ou tu tem que ser um especialista em Excel, né? Para conseguir parametrizar uma planilha que facilite a tua rotina de trabalho, ou saber utilizar a tecnologia que vai fazer a planilha para ti. No final, continuando essa questão do raciocínio do imposto de renda, que ele também tem níveis ali, né, de conforme for a distribuição, enfim, vai mudando o parâmetro do percentual.
o ChatGPT ele consegue identificar isso. Olha E só. ao final, tu pede, tá, agora me emite para mim uma planilha em Excel que eu vou utilizar na minha rotina. Muito e legal. ele te entrega um Excel para ti. Ou Então, seja, assim, essa otimização de trabalho ela é fundamental. A gente não pode ignorar que isso Não. vai mudar a nossa rotina. É porque assim, ó, a gente comentou aqui sobre as entregas. Então a gente ganha tempo. Sim. Então as empresas ganham tempo em geral. A gente comentou aqui da qualidade, porque à medida que ele vai aprendendo, a qualidade melhora. E a gente comentou do compliance, porque ele acaba fazendo dentro das Sim. normas. o A pergunta é, o que vai sobrar pra gente? Não, a revisão, né? A revisão e a utilização das ferramentas. Ó, Né? eu vou dar um exemplo lá do escritório. Na auditoria, a gente precisa fazer uma ficha de aceitação, enfim, do cliente. É toda uma norma para você aceitar um cliente. E aí a gente foi criar essa ficha, a gente criou alguns riscos, enfim, baseados nas normas, né? E no final a gente criou algumas macros. Então a gente botava lá, pô, se é auditoria, eu quero que venha de uma forma. Se for um trabalho que não é auditoria, então que venha de uma outra forma, Sim. enfim. Parametrização. E a gente não sabia fazer. Tipo, como é que eu vou fazer isso? A gente entrou foi no ChatGPT, foi no do Google, e a gente foi pedindo as fórmulas. Ele jogava as fórmulas, a gente só copiava e colava. E, cara, saiu uma macro. Hoje a macro é Olha só. perfeita. Via Google, entendeu? Tudo bem, demoramos a fazer, tá? Demoramos, porque a gente foi aprendendo, copiava e tal. Não, e isso é interessante. Tu pode perguntar para esses chatbots como que eu faço? Onde eu procuro? Ele dava a fórmula. Ele dava a fórmula do Excel, cara. Ele dava a Ou fórmula. seja, tem que saber Abre utilizar aqui. a ferramenta. E aproveitando esse assunto, William, qual é o maior desafio para implementar a inteligência artificial hoje no ambiente dos negócios? Assim? Como é que você vê como a maior dificuldade, pensando principalmente para aquele micro, para pequena e média empresa ali? Quais são os maiores desafios da inteligência artificial hoje? É informação. Eu acho que pensando no pequeno empresário, né, no pequeno contador, né, que tem novo contador ou contador que não tem uma estrutura muito grande de clientes, é informação. Porque às vezes a gente vive em bolhas que não tem acesso às informações. Sim. Porque, como eu te falei, custo, talvez para auditoria, que está um pouco mais avançado e tem um custo mais elevado pelo grande tipo de entrega que acaba tendo, né? Afinal, a auditoria acaba pegando muitas áreas ali. Porém, pensando para a contabilidade, é informação e aí o planejamento para que coloque, tire um pouco, de repente, um pouco de investimento em algumas áreas que estão ficando mais obsoletas, com a parte de estrutura física, né? Pô, um escritório de... Ninguém precisa ano que mais vem daquela... tá aqui no meu plano de orçamento, eu vou me mudar para um escritório XY com 300 metros quadrados e eu quero aumentar a minha equipe. Não. Por que não reduzir a tua equipe? Né? Por que não reduzir o tamanho do teu escritório e tu ser mais eficiente utilizando a tecnologia? Pois é. Então, o investimento, né? Então, a informação seguida de planejamento financeiro, de orçamento, né? Então, a gente está aqui em outubro. Poxa, quando for fazer teu planejamento agora de 2025, coloca tecnologia. Curso de aperfeiçoamento. Fundamental. Entendeu? Porque se tu tiver mais informação, talvez tu reduza teu custo. Porque daí tu vai saber utilizar melhor. Porque daí a gente entra num outro ponto. Também não adianta, como acontece, vocês sabem nos clientes de vocês, o cliente chega lá no cliente, ele tem um RP, tem uns SAP. Pô, o cara tem uma Ferrari. Chega lá, anda a 50 por hora, não sabe usar os módulos. Utilizar. Entendeu? Então, cuidado, né, ao se aventurar nessas tecnologias. Pois Entendam, façam uma reflexão de que tipo de necessidade que vocês têm. Até porque, William, a gente também não pode ignorar que o cliente ele sabe dessa nova estruturação da inteligência artificial. E isso pode afetar, inclusive, até mesmo a precificação do preço. Porque se o próprio cliente, que tem a sua ferramenta, a sua tecnologia, faz uma busca, já entende a informação, pode visualizar como um prejuízo ali naquela atividade que o contador está lhe prestando. Primeiro, se ele não utiliza a inteligência artificial como deveria,
né? Porque o atraso, a morosidade pode trazer as consequências e também Os erros, né? Os erros, né? E também, se ele já tem outras fontes seguras de informação, utilizando a IA, ele também pode discutir na questão financeira. Então, por isso que ajustar as nossas atividades, lembrando, eu acho que vai ser de fundamental importância para não ter esses impactos futuramente. Esse assunto é importante, William, porque, cara, se a gente tem agilidade, isso é uma dúvida que eu tenho, se a gente tem uma agilidade no processo usando o IA, pode ser que talvez hoje a gente use e o nosso cliente nem saiba, mas amanhã ele vai saber. Isso amanhã vai vir nas propostas, enfim. E a entrega... E o preço? A gente vai ter uma entrega mais rápida, enfim. E o preço? Se a gente mantém o mesmo risco. Entendeu? Como que você vê isso? Porque a gente mantém o mesmo risco. Se a gente faz com a IA ou faz no método tradicional hoje, o risco é o mesmo. Não importa o tipo de serviço contábil que a gente faça, a legislação está ali. Continua. Não vai mudar qual que é o braço. Se é um braço tecnológico, Isso aí. Mas então, eu confesso que isso pode ter um impacto financeiro. Qual impacto, né? Porque se o cliente não depende mais do contador tradicional para poder obter aquela informação que ele precisava, que ele já utiliza a ferramenta, isso pode afetar o preço. Na questão de consultoria e tudo mais. Que muito vai da entrega, né? A gente sabe, os honorários, tem clientes que, infelizmente, eles sabem pelo que eles estão pagando. Né? Então, não dão, e inclusive, né, reivindicando aqui, a contabilidade ela não é reconhecida como ela deveria pelo tipo de responsabilidade que tem de todas as profissões. Né? Tu pega a responsabilidade, a multa... Pô, vai pro CRC do cara. Entendeu? Tu pega as outras profissões, não tem esse tipo de risco que tem. E pega os honorários da contabilidade, dos escritórios que ficam aí, né, se sacrificando para atender e se colocando em risco, né, toda a tua história, toda a tua certificação técnica e podendo ficar inviabilizado de operar. Entendeu? Então, assim, a tecnologia ela veio para poder dar mais respaldo, por isso que eu volto no assunto informação. Por isso que é importantíssimo esse tipo de entrevista que a gente está fazendo aqui. É importantíssimo ficar atento, o escritório de contabilidade, ficarem atento ao que é o CRC. E, inclusive, aqui no Espírito Santo, vocês estão muito bem representados pelo CRC, porque tu pega outros estados, não tem tamanha a preocupação com o seu público como tem aqui. Então, aproveitem isso, esses acessos gratuitos, para que possa se atualizar. E o custo, ele seja ajustado para que tu não se prejudique. Mas troque, de repente, aquela poltrona de R$5.000 por um software que tu paga um ano com R$5.000. Entendeu? Então, a gente tem que entender. Tu recebe cliente para ter um escritório lindo, maravilhoso? Entendeu? Recebo, então tem só uma sala de reunião, não precisa ter uma estrutura. Vai trabalhar de casa. Né? Tem a tecnologia poder trabalhar de forma remota também. Então, a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai além de softwares mínimos que muitas vezes o escritório de contabilidade não tem. E isso reflete. E reforço, não vai ser substituído. Porque o contador, o advogado, outras, em especial essas duas classes, nós somos todos psicólogos. A inteligência artificial não vai ser psicólogo. Tem o sentimento, a troca de olhar, isso dificilmente pode ser substituído um dia. Talvez um dia, não sei se a gente vai estar aqui para... Mas o fato de tu sentar, discutir futebol, entendeu? Conversar com o teu cliente, sim, ter essa troca isso é algo que a inteligência vai ajudar a gente a ter tempo para isso. E isso não vai ser substituído. Muito bom. William, já caminhando para o final do nosso podcast aqui, eu quero desde já te agradecer por todos esses esclarecimentos, essas reflexões. E pensando em tudo isso que a gente conversou, eu queria encerrar te fazendo uma única pergunta. Porque eu tenho uma preocupação de quando a gente começa a expor os dados nesses chatbots, nessas ferramentas, nós temos que nos preocupar com outro viés que muitas das vezes é ignorado, que é as regras da LGPD. Né? Nós estamos ali compartilhando dados sensíveis de clientes, utilizando a ferramenta muitas das vezes com dados que não deveriam, e aquilo ali vai compondo toda uma base de dados imensa, que são necessários terem alguns cuidados. Como é que você vê essa regra da LGPD com a inteligência artificial no atual momento?
Primeiro que a NPD, quando trouxe a LGPD para nós e colocou no seu artigo que a responsabilidade do vazamento é solidária, cabe a nós saber se os nossos fornecedores, aí já fica a reflexão, se todos os nossos fornecedores estão resguardados, estão compliance com a LGPD. Então esse é um ponto, tá? Porque a gente tem gente que é prestador de serviço, né? Tem algum tipo de mão de obra que às vezes é terceirizado, Sim. tem algum outro software que a gente já utiliza para contabilidade, né? Na nossa rotina de trabalho, tem que estar em compliance com a LGPD. Porque tendo algum tipo de vazamento, a responsabilidade é nossa. Mesmo que o vazamento seja por outra parte. Então, esse é um ponto. Referente à inteligência artificial, a gente tem hoje 46 projetos de lei em discussão. Olha só. Muita coisa. É muita coisa, coisa. para regulamentar. Agora vocês viram, estamos, né, em período eleitoral, nos casos que tem aí segundo turno, enfim, que é a deepfake. Né? Daí, regulamentação da inteligência artificial relacionada à exposição de imagem devida. Então, tá dentre esses 46 projetos, tem um arcabouço que aborda todas as áreas, mas a princípio, esses softwares que são mais conhecidos, citei aqui, eles já estão, porque senão não operaria aqui no Brasil também, né, em compliance com a LGPD, para que não tivesse esse tipo de risco. Porém, vai além a nossa preocupação. Por isso que tem 46 projetos de lei em discussão, né, porque a LGPD é uma delas, né, que é, obviamente, tem regulamentação já para isso, mas tem muita coisa, como a inteligência artificial ela se adapta e ela consegue pegar as informações, transformar, entender, recriar, aí ela acaba ferindo outros pontos. Por isso que tem tanto projeto de lei em discussão, porque é complexo regulamentar algo que se adapta a todo tipo de cenário. Isso é verdade. Muita coisa ainda está sendo amadurecida e é importante que nós acompanhemos, né, todos esses resultados para que a nossa prestação de serviço seja de mais qualidade possível. E contínua, né? E contínua, porque novos tempos dúvidas. virão. Isso é verdade. William Reinaldo, quero te agradecer em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Espírito Santo, a tua presença aqui nesse nosso podcast e também no evento do seminário de auditoria que o CRC está promoveu. E te agradecer mais uma vez aqui por tua disponibilidade, tá passando esse conhecimento tão vasto sobre inteligência artificial para todos nós que acompanham aqui o trabalho do CRC do Espírito Santo. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Agradeço o convite e mais uma vez parabenizo vocês pela iniciativa, né, dessa troca de informações que eu reforço. Nossa maior ameaça hoje é a ignorância. É isso aí. Entendeu? Então, enquanto a gente tiver conhecimento, enquanto a gente tiver órgãos de classe promovendo isso, a gente está resguardado. Muito bom. Te agradecer também, William, você ter vindo, ter aceitado o nosso convite, né? Não sabia se ia vir, lá do Rio Grande do Sul. Pois é, prestigiando o CRC Espírito Santo. Então, te agradecer mesmo. Obrigado. Muito obrigado. Esse foi o nosso Pode Contar e continue nos acompanhando aqui para os próximos episódios. Grande abraço.